Olá, amigos. Hoje nós estamos aqui para falar do Mar da Galileia com esse vídeo maravilhoso que eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, tá? Vamos tentar em pouco tempo falar bastante sobre este lugar maravilhoso. E o grande acontecimento aqui que nós vamos falar hoje é da pesca maravilhosa. É lógico que tem muitas coisas para falar, porque Jesus atuou muito no Mar da Galileia, assim como ele andou sobre as águas também. Mas hoje, em especial, estaremos falando da grande pesca maravilhosa que nós conhecemos e muitas pessoas pregam sobre esse grande acontecimento, né? E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, conhecido também como Mar da Galileia, lago de Tiberíades. E uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam ali de lavar suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouquinho ali da praia. E assentando-se no barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos seus demais, e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para pescar. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançaria as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos do outro barco, que estava um pouco distante, para que viesse ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem o que? A afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão: não tenhas medo, a partir deste momento tu serás um pescador de vidas humanas. Aqui no Mar da Galileia foi um ponto fantástico, onde Deus operou grandes maravilhas através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele acalmou uma tempestade aqui junto ao discípulo que estava a perecer no barco, né? E tantas pregações ele fez diante desse mar lindo e maravilhoso. Este mar, que tem a profundidade maior dele, é de 43 metros. A sua profundidade normal é de 25 metros. A sua extensão, o comprimento dele chega a 21 quilômetros. E no ponto mais largo dele, chega a 13 quilômetros. E a sua área, a superfície, de 166 quilômetros quadrados. Mar da Galileia, água doce. Este mar que abastece todo Israel. Sem este mar, Israel poderia perecer, porque é a água que abastece o país inteiro. E este mar também leva também nos canais para a zona rural, irrigação para as plantações. Então, este mar da Galileia é a fonte de vida de Israel. E nunca se esquecendo que o Mar da Galileia é formado basicamente pelo Rio Jordão. Quem não conhece sobre o Rio Jordão, né? Que Josué passou sobre o Jordão a seco, Deus fez um milagre.
bem para baixo do Mar da Galileia, próximo ali ao Mar Morto. Quem não se lembra da cura de Naamã no Rio Jordão? Quem não se lembra do batismo de Jesus por João Batista no Rio Jordão? Para você ter uma ideia, é tão próspero o Mar da Galileia que Deus cuidou para que tivesse muitos, mas muitos peixes com fartura, para que nada faltasse a este povo, o qual foi escolhido por Deus. E que pela ignorância deles, Deus nos alcançou com a sua misericórdia, passamos a fazer parte dos escolhidos de Deus através de Cristo Jesus, a partir do momento que nós reconhecemos e aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Lembrando vocês que abaixo do Mar da Galileia existe o Mar Morto, o Mar Salgado, que são 10 vezes mais salgado do que o mar normal, Mediterrâneo, Oceano Atlântico, o Índico, outros oceanos. São 10 vezes mais salgado. Então não tem como haver a existência de peixes. Hoje parece que já está havendo, pela profecia de Deus, que as águas do mar salgado já estão sendo preparadas por Deus. Mas naquela época, os peixes não viviam, não tinham condições de viver no mar morto, no mar salgado. Então eles não desciam, eles ficavam tão somente no Mar da Galileia, proliferando, se criando, se produzindo, reproduzindo para a manutenção do povo de Deus. Olha o zelo de Deus, não tinha como os peixes saírem do Mar da Galileia para outros lados. Para cima, eles subindo o rio acima, ia dar com a nascente do Rio Jordão, que é lá no Monte Hermon. Não teria jeito, então teria que ficar no Mar da Galileia para a manutenção do povo de Deus. Isso foi um zelo, um cuidado de Deus com o seu povo. Quando nós lemos a passagem da pesca maravilhosa de Pedro, a frustração, o cansaço, uma noite toda pescando e nada pegou, tanto ele e seus companheiros. Nós olhamos muito adiante de tudo isso, porque ele era um pescador profissional e as suas pescas tinham grande êxito, todos os pescadores eram de grande êxito pela fartura de peixe que havia, ou ainda há até o dia de hoje, no Mar da Galileia. Seria impossível não fazer uma boa pesca, cumprir os seus compromissos, que era repassar esses peixes aos feirantes, aos compradores que ficavam à beira do mar toda manhã esperando a sua encomenda, pois eles haviam de repassá-lo isso aos consumidores. Ele necessitava trabalhar, ganhar o seu dinheiro para a estabilidade da sua família, assim como nós fazemos nos dias de hoje. Não pode faltar na sua produção. Mas aquela noite, eles só pegaram cansaço, sono e frustração. Como chegar à beira do mar e explicar às pessoas que estavam ali esperando? Era vergonhoso. Tudo que ele poderia fazer e pensar naquele momento, na manhã, depois da pesca, era realmente lavar a rede para outro dia tentar. Chegar em casa, tomar um banho, botar uma roupa seca e tomar o seu café e tão somente dormir, descansar, esquecer o que aconteceu. Amanhã é outro dia. Mas o que ele não sabia, lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, alguém disse para ele: teu nome não será mais Simão, porque já estava ali uma convocação, e ele não entendeu isso. Mas antes, ele voltou à sua rotina do dia a dia, que era pesca, preocupado com as coisas do mundo. Não é que nós não devemos trabalhar assim, devemos trabalhar para que a nossa família se mantenha estável, nossos compromissos, mas temos que dedicar um momento a Deus também. Pedro não levou isso a sério, mas Jesus estava acompanhando Pedro ao longe, e ele não sabia. Certo dia Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Pedro. A sinagoga ficava ao lado ali da casa de Pedro. Se vocês olharem em Cafarnaum, vocês vão ver que a casa de Pedro está bem ao lado da sinagoga, é muito próximo. Jesus sai da sinagoga e entra na casa de Pedro. A Bíblia não diz que ele encontrou Pedro, mas encontrou a sogra de Pedro,
acamada, com uma febre, mas Jesus a curou naquele momento, e ela levantou-se e começou a fazer algo e servir a casa e a Jesus, a todos quantos estavam na casa. A Bíblia não registra quantas pessoas, mas o fato é que Jesus não andava sozinho. E agora nós olhamos para o capítulo 5 de Lucas, Jesus andando à beira do mar, em direção da onde? Em direção da onde está Pedro. E por que que Pedro não conseguiu pegar peixe? E se o barquinho estava vazio? Estava vazio porque o mestre precisava desse barco para evangelizar. E por que que Pedro não pegou peixe durante a noite? Porque uma bênção maior estava preparada para Pedro a partir do momento da sua obediência. Tudo aquilo que era frustração vai passar a ser agora um gozo, um regozijo na presença de Deus através do grande milagre. Às vezes não entendemos também por que o nosso barco está vazio. É porque Deus precisa fazer algo no nosso barco, e em questão da nossa obediência, a bênção há de vir em abundância. É isso que aconteceu com Pedro aquela manhã. Mas até Pedro entender essa situação, foi um pouquinho difícil. Ele passou a entender depois que ele viu a bênção dentro do barco dele e dos seus amigos. Porque no momento que Cristo sentou ao seu barco e pediu para que ele fosse mais além, para que ele pudesse pregar a palavra, até aí tudo bem. Talvez no seu coração, no seu íntimo pessoal, ele poderia ter pensado: poxa vida, será que Jesus não percebe que eu passei a noite inteira trabalhando, estou cansado, estou molhado, estou com fome, estou com sono, o sol já está amanhecendo, e esse sol da manhã faz com que a gente fique mais cansado, a gente fica até com dificuldade em abrir os olhos. No entanto, Jesus não está percebendo isso, que eu preciso ir embora. Talvez ele arrazoasse isso em seu coração, mas Cristo não revelara sobre isso. É lógico que não. Jesus conhece o coração, conhece a intimidade do nosso ser. Mas ali Pedro fica ao lado de Jesus, e Jesus pregando, com certeza Pedro até abrindo a boca de sono. Muitas pessoas às vezes estão na igreja desse jeito, a pregação está uma bênção, mas a pessoa está cansada. Até passar a noite inteira, fica de madrugada em algum evento, mas dentro da igreja fica difícil ficar 1h30 sentado e olhar para o relógio, porque a pregação está se estendendo um pouco mais. Assim estava Pedro ali, e quando Jesus pede para que ele afaste mais o barco, aí ele entra em questão. Só me faltava essa, talvez ele pensou. Eu trabalhei a noite inteira, não peguei nada, mas pela sua palavra, vamos lá então, eu vou lançar a rede. Quantas dúvidas ainda surgem nos nossos corações, isso faz com que crie uma barreira, e a bênção não chega, não alcança nossas vidas, exatamente por isso. Mas Pedro foi feliz, ele e seus amigos, porque ele obedeceu à voz do mestre, e então ainda contrariados, eles se unem e lançam a rede. Pegaram tantos peixes, que o seu barco não era capaz de acomodá-los todos. Então foi necessário que eles convidassem o outro barco que estava à margem do mar para vir de encontro, para também ser lotado, enchido de peixe. É a bênção e a fartura. Quando a bênção de Deus alcança você pela sua obediência, creia que até as pessoas que te ladeiam vão ser abençoadas através da sua bênção. O mais impressionante de tudo isso foi que Pedro não deixou se levar daquela grande bênção. Antes, porém, ele reconheceu que ele era pecador, pediu para que o mestre o afastasse dele. Mas Jesus declarou ele naquele momento que faria dele um pescador de almas. E ele entendeu a mensagem. Então ele não ficou preso na bênção, mas sim, ele se aplacou ao abençoador. A bênção foi enorme, mas ele quis o abençoador, abriu mão de tudo, deixou à margens do mar o seu barco, a sua bênção, e seguiu o abençoador. Quantas pessoas hoje entram na igreja buscando a bênção e deixando o abençoador para trás? Que possamos, através dessa mensagem do dia de hoje,
fazer como Pedro, abraçar o abençoador. Desfrute da bênção, sim, mas abraça o abençoador e ser com ele para todo sempre, porque é ele que tem a vida eterna. Porque Deus tem a bênção preparada para você. E Deus ordena a bênção para ficar exatamente aonde você vai alcançar. Ainda que você estivesse passado naquele lugar e não tenha visto a sua bênção ali, mas pelos olhos da fé você vai contemplar, porque Deus é com você. A sua bênção de repente estava invisível, mas pela fé ela se torna visível. Acredite que Deus tem o melhor para você. Aceite a Cristo hoje e ser feliz eternamente. Que Deus abençoe. Muito obrigado por você ter acompanhado esse vídeo, ouvido essa mensagem, tá bom? Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. Pode também compartilhar essa mensagem para outras pessoas que você conhece. Lance a sua rede com fé e a sua bênção, com certeza, você vai alcançar.